É muito importante as pessoas entenderem isso para tirar esse peso, que tudo bem o padrão de desejo mudar, que não quer dizer que você não goste da pessoa. E aí, vamos testar? Você certamente já escutou ou viveu essa história. No começo do relacionamento, vocês não aguentam assistir nem meio episódio de série sem começar a transar. Depois de um tempo, pode maratonar séries e séries e essa vontade nunca vem. A falta de desejo é uma das queixas mais recorrentes do meu consultório e nas rodas de conversa de mulheres. Mas por que será que isso acontece? Afinal de contas, o que é desejo? O que motiva o nosso desejo? Desejo, libido, tesão, essas palavras querem dizer a mesma coisa? Esse é o tema que a gente vai falar hoje no Sextou. E para participar dessa conversa comigo, eu chamei uma mulher maravilhosa, a Rafa Bitts, e a gente vai conversar sobre desejo e como é que isso funciona em relações longas. Oi, Rafa, tudo bom? Tudo bom? Boa sexta-feira para todo mundo, com muito desejo. Muito bom sextar com uma mulher maravilhosa igual você. E já vamos começar com a pergunta da minha introdução. Para você, desejo, libido, tesão querem dizer a mesma coisa? Quando a gente fala assim, nossa, ela tem tesão em viver, né? É um tesão, às vezes, que é isso, essa motivação de acordar, de trabalhar, de rir, de se arrumar. E tem vezes que é isso, quando você tá num estado emocional mais triste, mais, poxa, é difícil, a gente vê assim casais que às vezes passam por uma doença na família. Poxa, como que você sai de um lugar, de um hospital, que tem um parente lá e chega em casa e como é que transforma isso, né? São muitas variantes, né, pra esse desejo e o libido. Eu acho que existe uma linha de pensamento que separa a libido de desejo mesmo, usando a libido como uma pulsão de vida, né? Alguma energia que a gente tem vital que a gente pode usar, na real, pra qualquer coisa da nossa vida, né? E é legal porque quando a gente olha pra esse ponto de vista, a gente entende que se a gente estiver com a libido baixa em qualquer coisa, em geral na vida, né, a gente vai acabar repercutindo no desejo sexual também. Você, em geral, percebe alguma coisa que melhora a sua libido? Em geral na vida, não necessariamente sexual, mas você acha que tem alguma coisa que você faz que você acaba se sentindo melhor, mais disposta? Sim, é uma contradição, tá? Porque eu tenho muita preguiça de acordar cedo e fazer exercício físico, tipo, nossa, pra mim, se eu puder ficar dormindo é melhor. Só que quando consigo acordar e dou uma corrida, sabe? Faço nem que seja o alongamento, assim, mais cedo, eu passo o dia, sabe, com mais endorfina, mais agitada, assim, se eu durmo muito, mas aí eu fico cansada. É engraçado, mas é o contrário, quanto mais eu durmo, mais cansada eu fico. Muita gente refere mesmo que fazer exercício, dança, corrida, qualquer coisa que mobiliza o corpo, acaba aumentando aí a libido e acaba repercutindo também em outros âmbitos da nossa vida, inclusive o sexual. Ô Rafa, dentro de um relacionamento longo, você acha que é possível a gente se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa? Sim, acho que a gente se apaixona várias vezes pela mesma pessoa. Acho que a gente se apaixona por outras pessoas. Então, eu não acho que quando você casa com alguém, isso te tira o desejo por outras pessoas, já que a gente está falando de desejo. Você se comprometer amorosamente com alguém, para mim, automaticamente não tira o seu desejo com as outras coisas, certo? Assim como não tira com a vida, como não tira com o seu esporte, com o seu trabalho. Eu, Rafa, tenho certeza que ao longo de um casamento de 10, 20, 30, 40, 50 anos, a gente conhece outras pessoas, a gente pode ter desejo por outras pessoas, e aí, se você vai realizar seu desejo depende de acordo, né, com o seu casamento, qual é o modelo, se é aberto, se é fechado. Ao longo desses muitos anos com a mesma pessoa, a gente passa por muitas fases, passa por algumas crises, por alguns combinados que mudam. A gente precisa se programar para ter essas reconexões, sabe? Meus pais estão juntos há 54 anos e eu vejo que eles contam, eles têm uma narrativa da própria história, assim, eles inventam, sabe? Agora a gente vai pro Japão, e aí tem toda a história do Japão, não sei o quê. Então, contar histórias diferentes dentro do mesmo relacionamento eu acho super válido. É incrível, e essa questão que você falou é muito legal, porque duas questões. Primeiro, o desejo é uma coisa que é autônoma mesmo. A gente acaba tendo, independente de estar ou não em um relacionamento, por outras pessoas, e é muito o que você falou. Isso aí, se você vai vivenciar ou não, é que é o ponto de estar dentro de um relacionamento, né? Mas as pessoas entenderem isso, acho que é um alívio até pra gente parar de querer controlar se a pessoa vai achar a outra pessoa atraente ou não, porque não vai ter esse controle nunca. Outro ponto muito legal que você falou, e isso é uma coisa que a gente vê muito quando a gente estuda desejo, é que a admiração, admirar o parceiro ou ver outras pessoas admirando o nosso parceiro ou parceira são grandes gatilhos pra resgatar essa paixão, resgatar esse desejo dentro do relacionamento.
relacionamento. O que você acha que mais altera, que mais prejudica a libido e o desejo dentro de uma relação longa, assim, nessas alterações que tem? Para mim, realmente prejudica a libido é a falta de admiração. E aí eu vou ter que tocar num assunto que é a independência, sabe? Às vezes as pessoas acabam vivendo uma vida meio simbiótica, no sentido de um viver o tempo inteiro a vida do outro. Então, para mim, essa independência, autonomia, acho que seria a palavra, uma autonomia, assim. Autonomia traz libido. É isso que a gente vê na prática, é isso que a gente vê em estudos também, as pessoas falando essa questão do como ter tua individualidade, né? Eles fazem um grande paralelo, assim, entre amar e ter desejo, ter paixão, né? Como quando, às vezes, a gente ama, a gente faz essa simbiose aí e acaba anulando a sua individualidade e o quanto isso prejudica o desejo, porque perde o mistério, que é o que você falou no começo, né? Perde esses limites, perde essa busca, e tudo isso realmente são elementos importantes na paixão e no desejo. Rafa, um assunto que surge muito, filhos e sexo, é possível? Olha, é possível, mas tem que ser organizado. Sério, tem que se organizar, porque assim, naturalmente, assim, de acordo com a rotina, não vai acontecer, sabe? Eu acho muito assim, tem duas coisas que eu penso muito sobre filhos e maternidade. A primeira, que eu acho que você vai concordar, é não dá pra ficar esperando esse momento mágico que um dia você vai voltar a querer muito sexo, assim. Você respeita as suas fases, mas você tem que ir se caminhando pra resgatar isso, né, Rafa? Quando eu saí da quarentena que chama, né, por acaso, da maternidade, né, eu tive o parto, aí você fica alguns dias, né, que você não pode. Aí meu filho ficou doente. Quando eu fui voltar depois do parto, de ser mãe, eu tava muito constrangida, foi uma sensação muito estranha. Foi bem difícil essa volta do como você se sente sensual, sabe? O papel de mãe surge, o papel de mãe na nossa sociedade é muito forte, né? Então acho que é bem comum que as mulheres sintam essa dificuldade de resgatar quem eu era, como eu era além desse papel de mãe, quem eu sou ali em outros âmbitos da minha vida, né? A gente tem a ilusão, Rafa, eu acho que o sexo tem que ser sempre espontâneo e que isso vai acontecer, a gente vai falar disso daqui a pouco um pouquinho mais, mas não, né? A gente tem que perder e pensar que dentro de um relacionamento, às vezes com um filho, o sexo vai ser programado e tudo bem, ele pode ser programado e pode ser incrível. Agora a gente vai para o nosso segundo quadro, Minha Amiga Quer Saber. E a gente vai começar com uma pergunta muito frequente. O tesão é igual para homens e mulheres? Quando a gente está falando de sistema nervoso central, a gente tem lá locais que ativam ou que podem inibir o nosso desejo, que funcionam como freios ou aceleradores. Eles estão o tempo todo aí mapeando tudo o que acontece ao seu redor. Por exemplo, o seu acelerador está sempre procurando por situações que te excitem, que te deixem com mais desejo. E o teu freio, o contrário, procurando por aquelas situações que podem acabar inibindo o seu desejo. Quando a gente fala da diferença de homens e mulheres, em gerais, os homens costumam ter um acelerador mais exacerbado e as mulheres um freio mais exacerbado. Se isso acontece por questões hormonais e sociais, a gente nunca vai conseguir responder totalmente, mas com certeza, como as mulheres foram ensinadas sobre sexo, tem muita influência nisso. A gente percebe, na verdade, que a diferença maior não é entre homens e mulheres, mas sim entre as pessoas em geral. Então, entre as mulheres, tem mulheres que têm um freio mais sensível, enquanto outras mulheres têm o seu acelerador mais sensível. Os homens, desde pequeno, aprendem muito fácil a correlacionar o que é que excita eles, porque é muito claro, o órgão genital tá ali visível e a ereção é sempre um dos marcadores do que é excitante para eles. Para nós mulheres, isso não é um padrão tão óbvio, então a gente aprende muito mais a correlacionar o que nos excita com o que é socialmente ensinado. E eu nem preciso dizer que o que é socialmente ensinado pra gente é o contrário de gostar de sexo. Como você percebe isso nas suas convivências? Esse discurso de que os homens têm muito mais tesão que as mulheres? Eu sinto que é algo muito mais social e eu acho que, inclusive, foi algo que socialmente foi adotado para justificar dos homens poderem ser mais livres sexualmente, porque eles teriam mais hormônio, mais tesão, e dizer que assim, a mulher gosta de se envolver romanticamente, o homem pode só querer fazer um sexo. E eu acho que não, eu acho que são pessoas e pessoas diferentes. O papel sexual da mulher sempre vem correlacionado com maternidade, né, com gestação, e nunca com prazer. Então isso foi uma coisa que ao longo da história foi moldada, eu acho, nesse sentido. A gente vai controlar aqui, né, de quem são esses filhos, com quem essa mulher vai transar, pra gente ter certeza que a gente vai garantir essa paternidade aqui.
e foi colocado na cabeça das mulheres, né? Se a gente olha, sei lá, século XVIII, o ideal de uma mulher era uma mulher que não gostava de sexo. Então isso veio na minha cabeça muito historicamente, né? As pessoas usam justificativas biológicas e hormonais, mas pra mim também é muito mais como a gente aprendeu sobre sexo, quais foram essas mensagens. A gente demora muitos anos pra plantar coisas positivas aí na nossa sexualidade. Nossa segunda pergunta é um desabafo, na verdade. No começo da relação, eu sentia vontade de transar toda hora, mas depois de um tempo isso mudou. Eu amo minha parceira e quando acontece é sempre incrível, mas quase sempre é ela que me procura. Isso é uma alteração muito comum que eu gosto muito de falar, que é a mudança de padrão de desejo que às vezes acontece em relacionamentos, mas a longo prazo. Geralmente quando a gente está no começo do relacionamento, a gente tem um padrão de desejo que a gente chama de desejo espontâneo. Esse desejo espontâneo é aquilo que a gente falou no começo do programa. Você tá lá assistindo uma série e não consegue assistir 2 minutos do episódio e já quer transar. Depois de um tempo, em relações longas, e algumas pessoas são assim, é o padrão delas sempre, a gente tem o que a gente chama de desejo responsivo, que é um outro tipo de desejo e é normal, nenhum é superior ao outro. Mas o desejo responsivo é quando você precisa primeiro ser estimulada, receber ali algum estímulo, algum carinho para esse desejo vir. Então é aquela pessoa que às vezes está ali no estado neutro, né? Nem pensando nisso, mas começa a receber um carinho, começa a receber um abraço, começa a receber uma massagem e o desejo vai surgindo ali naquela situação. Esse é o padrão mais comum de resposta sexual para as mulheres em relacionamentos longos. Então tá tudo bem se o seu desejo for responsivo e você precisar de uma forcinha. Não precisa ficar querendo ter aquele desejo do começo do relacionamento espontâneo, que saía fogo. Tá tudo bem se esse é o seu padrão, nenhum dos dois é melhor. Você percebeu isso, Rafa? Percebe esse discurso de tipo, no começo era mais assim, foi mudando? Eu tenho certeza que esse desejo espontâneo vai diminuindo, mas aí que é legal a confiança, porque aí você pode ir trocando o desejo espontâneo pelas fantasias. A confiança de muito tempo junto não é uma coisa ruim, caiu na rotina, não. Pensa assim, você tá tanto tempo com essa pessoa, você pode se abrir para ela. É muito importante as pessoas entenderem isso para tirar esse peso, que tudo bem o padrão de desejo mudar, que não quer dizer que você não goste da pessoa. A gente é cobrado de ter esse desejo espontâneo porque a sexualidade ela é sempre baseada no que é o mais comum para os homens e aí tentam adaptar isso para as mulheres. E aquilo que a gente falou, a gente foi ensinada diferente, são coisas diferentes. Isso também motiva a gente a não desistir de estar procurando coisas que apimentem, né? Porque se você entende que seu desejo é mais responsivo, entende que exige ali um comprometimento do casal para fazer esse desejo acontecer. O que fazer quando dentro de um relacionamento, uma das partes quer mais sexo que o outro? Essa é uma questão muito comum e uma das maiores queixas também, na verdade, não é nem a falta de desejo, é essa incompatibilidade. Uma das partes, às vezes, tem mais desejo sexual ou tem aqueles aceleradores mais ativos, como a gente falou lá no começo, enquanto a outra parte tem menos desejo. A maneira mais fácil da gente lidar com essa incompatibilidade é através do diálogo. Não tem jeito, vocês vão ter que conversar e chegar num acordo para vocês do que funciona. E aqui, entender quais são os fatores que excitam vocês, quais são os fatores que prejudicam o tesão de vocês, para entender como é que a gente cria situações e contextos que favorecem para que os dois estejam aí mais alinhados e com vontade de desfrutar dessa vida sexual mais ativa. Agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o date ruim. Eu queria saber de você, se você tem alguma história de date ruim pra compartilhar aqui com a gente, Rafa. História de date ruim, eu acho que eu tenho uma minha. Date ruim, que eu saí com um vizinho. Eu morava num prédio, e aí eu mudei desse prédio. Depois, passou um tempo, eu encontrei um vizinho. Oi, vizinho gato, né? Oi, vizinho, tudo bom? Não sei o quê. Eu tinha tomado muita tequila. Aí eu fui pra casa do vizinho pra ficar com o vizinho. No primeiro beijo que eu dei, sabe quando você vê tudo gira? Eu falei, meu Deus, ferrou. Aí eu falei assim, vou no banheiro rapidinho. Fui no lavabo do vizinho, vomitei, né? Tipo, e aí, você não sabe, a hora que eu fui, agora beleza, vou dar um jeito aqui, passar sabonete na língua, seja lá o que for, né? Eu fui ligar a pia, não tinha água. Estava sem água. Aí eu liguei a pia. Como eu tinha morado no mesmo prédio, eu saí do lavabo, fui na cozinha, tentei água na cozinha, tentei água na lavanderia, não sei o quê. Falei, vizinho, desculpa, tô meio mal, me leva pra casa. Enfim, não beijei mais, né? Toda vomitada. Fui pra casa. 4h30 da manhã, eu cheguei em casa. Quando deu umas 8 e pouco, ele me mandou uma mensagem. Meu apartamento alagou. Você largou tudo a ver. Eu larguei
tudo aberto, porque nenhum saía água, porque tava sem água. Quando voltou, o guri tava dormindo, alagou o apartamento dele, a madeira da sala tudo empenou. Ou seja, além de ter sido um date ruim, que foi péssimo, ainda date com prejuízo eu dei pro rapaz. Nossa, você foi um baita date ruim, Rafa. Bom, Rafa, a gente tá indo pro nosso final. Foi um grande prazer ter você aqui, bater esse papo. Obrigada! Gente, adorei. Tenha um desejo por si mesma. Quanto mais tesão a gente tem pela gente, mais isso exala e as pessoas correspondem também. Má, parabéns pelo seu projeto. Boa sorte com tudo. Beijo pra você e pra toda a equipe. Obrigada, Rafa. Foi um prazer conversar com você. E a pergunta dessa semana é: o amor e desejo podem andar juntos ou um anula o outro? Espero vocês no domingo para mais esse bate-papo importante. E para encerrar, eu quero muito saber o que vocês acharam do conteúdo. Deixa aqui seu comentário, compartilha tua história, conta seus dates ruins. Manda isso aqui para todas as suas amigas que precisam saber sobre desejo e dá o seu like. Foi um prazer sextar com vocês. Um super beijo, que vocês tenham muitos e muitos desejos maravilhosos por aí.